Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a primeira vez que eu tento por aqui fazer um vlog nesse canal, então talvez seja o primeiro aí que vocês estejam vendo. E se vocês realmente estão vendo isso, quer dizer que deu certo. Bom, coloquei essa introdução aí um pouco irônica, porque não, o vlog não deu certo, vocês não vão assisti-lo agora. Basicamente, o vlog, ele demandaria muito mais tempo, muito mais produção do que eu esperava que ia gastar. E também os equipamentos certos fazem um pouco a diferença, principalmente para gravar ao longo do dia e em vários horários diferentes. Então, não deu muito certo, não trouxe para vocês aqui dessa vez, mas não excluímos essa possibilidade. Então, vamos tentar ainda trazer vlog aqui pro canal. Só precisa ser pensado com um pouco mais de calma e de carinho. Bom, então eu não poderia deixar de trazer o Relendo Jogos Vorazes de qualquer forma para vocês. Depois que foi anunciado aí o novo livro do universo de Jogos Vorazes lá no início do ano, a gente acompanhou muita gente fazendo projetos de releitura e eu não fiquei de fora disso. Eu lembro que a trilogia me marcou muito na época que lançou, daquele grande hype que ela teve, fez um grande sucesso e eu fiz parte de todo esse hype. Então eu também vou fazer parte de todo esse hype que está acontecendo com o lançamento do livro. O novo livro, que é o Cantiga de Pássaros e Serpentes, foi lançado dia 19, agora na última sexta-feira. Então, se você tem interesse, já vai lá adquirir o seu. Eu também ainda não comprei, tem que comprar ainda. Mas, enfim, ele não vai ser uma sequência dos livros da trilogia original. Ele, na verdade, é uma história que acontece antes da trilogia original. Ela vai contar um pouco mais da história do Snow e de alguns dos primeiros jogos vorazes que acontecem. Então, é um prequel, né? É uma história anterior à da trilogia original. Mas vamos então falar aqui sobre como que foi essa minha experiência com a releitura. E releituras, elas podem ser um pouco perigosas, principalmente quando são livros que a gente gosta muito e principalmente quando a gente é mais jovem e que a gente vai reler depois de um certo tempo. E para não ficar um vídeo muito extenso, eu resolvi fazer separadamente dos livros. Então, eu vou fazer um vídeo para cada livro. Também vou comentar um pouco com vocês sobre as adaptações que fizeram para cinema, né, para os filmes. Então vamos lá, vamos começar com os Jogos Vorazes, que é o primeiro livro da trilogia. E aqui, gente, eu já aviso que não vai ser um vídeo de resenha normal, que eu falo a sinopse e dou só a minha opinião, vai ser muito mais aberto, eu vou comentar sobre pontos específicos da história, então sim, vai ter spoilers. Se você conseguiu viver num mundo em que você não sabe o que acontece com Jogos Vorazes, não faz ideia qual seja a história e não quer tomar nenhum tipo de spoiler, não assista esse vídeo, procure uma resenha aí sem spoilers. Aqui eu vou comentar livremente sobre tudo o que eu achei desse primeiro livro aqui. Vamos com um panorama geral para começar. A gente vai entrar dentro de Panem, que é um país que surgiu ali na findada América do Norte. A América do Norte acaba por conta de diversas guerras, doenças, muitas coisas que acontecem com a população. E surge então o país, eu não sei nem se chama o país, Panem, que é dividido entre a capital e 13 distritos. A capital governa todos esses 13 distritos e cada distrito é responsável por uma atividade econômica específica que vai abastecer toda a Panem. Então a gente tem alguns que são, alguns não, a gente tem algum que é responsável pela agricultura, outro pelo minério, outro pela tecnologia, então cada um tem a sua função ali. Muitos desses distritos, inclusive, vivem em situações muito precárias, as pessoas são muito carentes e muito ligado à sua atividade econômica. Por exemplo, o Distrito 12, que é o principal aqui da história de Jogos Vorazes, ele é responsável pelas minas de carvão. E carvão, por ser uma matéria-prima barata, não é algo que gera muita rentabilidade ali para as pessoas e as pessoas passam muitas necessidades. Essa carência de diversos distritos e as condições de vida que eles têm, comparados com o da capital, que esbanjam, né, tantas coisas aí, e com a rigidez que a capital impõe nesses distritos, levaram a uma guerra que foi conhecida como os Dias Escuros, em que os 13 distritos foram contra a capital. Só que a capital tem um poderio bélico muito maior, ela vence essa guerra, ela acaba com o distrito 13, então passam a ter apenas 12 distritos, e para reforçar ainda mais esse poder que eles têm, para mostrar que eles são muito poderosos, eles criaram os Jogos Vorazes. O que são os Jogos Vorazes? É um programa televisivo, na verdade, é um grande evento de entretenimento criado pela capital, que acontece anualmente, e nele
Todos os anos, cada distrito tem que oferecer um tributo homem e um tributo mulher entre 12 e 18 anos, então são adolescentes que são levados para uma arena e que eles têm que duelar até a morte. Sim, é sinistro nesse nível. Aqui, em Jogos Vorazes, a gente vai acompanhar a Katniss narrando a história, a narração é em primeira pessoa e ela vai contar pra gente o que acontece a partir da seleção do próximo Jogos Vorazes. Nesse caso aqui já é o 74º. Então tudo isso que eu falei com vocês da guerra que aconteceu, é bem antes desse livro aqui dos Jogos Vorazes, porém é legal da gente entender, para entender em que contexto que isso foi criado. Então a Katniss vai nos contar a história dela e a irmã dela, na verdade, que foi selecionada como distrito, porém ela se voluntaria para ir no lugar da irmã e a gente vai acompanhar aí toda a sua trajetória dentro dos jogos. É legal ressaltar que a Katniss, ela não é uma menina qualquer, ela tem 15 anos, ela é bem jovem, porém ela já é responsável por toda a sua família. O pai dela morre numa mina de carvão, que é o trabalho de todo mundo ali do Distrito 12, e ela tem que passar a sustentar a família dela, porque a mãe dela vive uma depressão muito grande com a perda do marido. Então, assim, ela já tinha aprendido a caçar com o pai, e ela continua caçando e continua indo atrás do sustento da família em outros lugares. O que acontece? Como eles são muito pobres, eles têm algumas pessoas, né, como o pai dela, que vão para fora do distrito para poder caçar. Essa caça é ilegal, a Katniss faz isso ilegalmente, porém, os próprios pacificadores, que é a polícia ali, que rege os distritos para a capital, eles fazem vista grossa, porque eles também se beneficiam da carne, da caça, de algumas coisas que são encontradas. Então, eles fazem uma vista grossa e tem esse relacionamento com ela. Mas enfim, no primeiro capítulo já é o dia da colheita, que é essa escolha dos tributos, e já é escolhida a irmã da Katniss e ela vai no lugar. Então aqui eu resolvi falar também das partes separadas do livro para poder falar um pouco mais a fundo. Todos os livros são divididos em 3 partes cada um. E aí vamos começar então falando da primeira parte do livro dos Jogos Vorazes, que é chamado Os Tributos. Essa primeira parte, então, a gente vai acompanhar essa seleção, a Katniss se voluntariando, enfim, já falei várias vezes que isso acontece, até a entrevista com os tributos de todos os distritos. O que acontece, gente? Os Jogos Vorazes, como eu disse pra vocês, é um evento de entretenimento. As pessoas da capital consomem esse evento, então elas querem tudo o que for possível. Então, assim, eles adoram, eles torcem pelos tributos, eles patrocinam os tributos, que faz muita diferença, os vitoriosos dos jogos. Então, assim, quem não morre na arena se torna um vitorioso e tem riqueza pro resto da sua vida. Então, a capital se alimenta, a capital se move pelo evento, apesar de eles não terem que oferecer nenhum tributo. Então, para eles, realmente é só diversão. Como é esse grande acontecimento anual, não é simplesmente pegar os jovens em seu distrito e jogar na arena. As arenas são muito bem construídas, existem idealizadores dos jogos que montam uma arena e que eles podem ir mudando ela ao longo dos jogos, então é uma coisa já manipulável. E também tem um desfile dos tributos para se mostrarem para a capital, tem entrevista com eles, eles têm treinamentos para ser ranqueados por notas por esses idealizadores, então tem várias coisas para ir acrescentando ainda mais nesse evento. Nessa primeira parte, então, a gente vai acompanhar desde a escolha deles ali no Distrito 12, eles vão se dirigir para a capital e aí vai ter esse desfile, vai ter também os treinamentos e termina nas entrevistas um dia antes, na noite anterior aos Jogos Vorazes. O que é mais legal da primeira parte para mim? Não vou ficar aqui contando tudo o que acontece, mas o que é mais legal da primeira parte para mim? Quando eles começam a criar a estratégia que eles vão usar nos Jogos Vorazes. Os tributos do Distrito 12 geralmente aceitam ir para os Jogos Vorazes como uma sentença de morte. Aqui a Katniss, né, que é selecionada, e o Peeta, que é o tributo masculino. O Peeta, a Katniss tem uma certa história com ele ali de alguns anos atrás, então ela já fica com o pé atrás de ter que matá-lo, porque ela acaba tendo uma certa dívida com ele. Eles são os únicos que demonstram interesse em realmente tentar sobreviver a esses Jogos Vorazes. E é aí, quando eles demonstram esse interesse, que parece que muda uma chavinha, principalmente no Haymitch.
O Haymitch, ele é o mentor deles. Ele foi um vitorioso já dos Jogos Vorazes, o único do Distrito 12. Na verdade, o Distrito 12 teve 2, mas um já faleceu. Então, o único que permanece vivo é o Haymitch, e ele é obrigado a continuar participando de todos os Jogos Vorazes como mentor, porque sempre tem que ser um vitorioso. E assim, ele é super solitário, e ele é alcoólatra, e ele não tá nem aí, assim, pra esses jogos, ele não quer ter nada a ver com isso. Porém, quando ele percebe que esses dois aí possam ter uma chance, as coisas mudam um pouco. O Haymitch é o melhor personagem. Da primeira vez que eu li, eu já achava isso, continuo achando. Ele é extremamente ácido, mas ele é extremamente direto, principalmente com a Katniss. Ele joga muita coisa na cara dela, que eu acho essencial. E aqui, eu gostei muito do Peeta dessa vez que eu reli. Da primeira vez, eu confesso que eu seguia muito do que a Katniss falava. Como é uma narração em primeira pessoa, os sentimentos que ela transparecia eu acabava tendo junto com ela. Do tipo assim, tem muitos momentos que ela odeia o Peeta por várias coisas que ele faz. E eu acabava odiando junto com ela. E o Peeta era um dos personagens que eu mais odiava nos Jogos Vorazes, na trilogia inteira. E dessa vez eu achei ele um dos mais inteligentes e eu tava super team Peeta. E a Katniss que passou a me irritar um pouco pela personalidade muito forte dela. E que às vezes ela faz umas coisas que eu não concordo. Ela mesma assume muitos dos erros e outros deles é o Haymitch que joga na cara dela. Mas enfim, essa mudança aí, quando eles começam a criar a estratégia pra eles, que pra mim é o ponto alto da primeira parte, e isso acontece desde que eles estão no trem e aí eles começam a fazer todas essas aparições pro público, porque realmente eles têm que se mostrar e eles têm que se fazer gostar do público. O público tem que ver quem eles são e gostar deles, então eles têm que vender uma história. E o Peeta entende isso muito rápido e ele já age dessa forma desde o começo. Uma coisa que a Katniss não quer e não sabe fazer. E é um dos grandes problemas ali da primeira parte. E por isso que eu me tornei um pouco Team Peeta, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já foi muito mais esperto. Mas enfim, aí como eu disse pra vocês, vai até a entrevista. Na entrevista, então, o Peeta solta a bomba de que ele está apaixonado pela Katniss e que eles estão indo pro mesmo jogos, o que é um infortúnio, porque só um deles pode sair vivo. E assim ele vende a ideia de um casal apaixonado, o que faz com que toda a capital fique de olho neles e queira saber sobre eles. Então, por isso que eu gosto muito dele. É claro que ele não faz tudo sozinho, o Haymitch tá ali por trás de muita coisa, mas é muito interessante essa parte. E aí, logo depois dessa entrevista, a gente vai então para os jogos em si. Os jogos, essa arena foi construída uma floresta. Então é claro que é dessa forma pra Katniss realmente ter uma chance, né, gente? A gente já imagina isso, mas enfim. É uma floresta que ela tá acostumada, ela sabe caçar e ela sabe sobreviver. Porém, tem alguns percalços aí no meio do caminho. A segunda parte é chamada de os jogos, eu acho, se eu não me engano. A segunda parte é chamada de Os Jogos, e a gente vai acompanhar desde o momento ali do final da entrevista, das reações que tem com o Peeta falando que ele tá apaixonado pela Katniss, até chegar à parte que eles anunciam nos jogos que poderiam existir 2 vencedores se eles fossem do mesmo distrito. Mas então vamos lá, a Katniss fica puta com essa história da paixão, mas aí o Haymitch fala, minha filha, ele te fez um favor, ele te fez ser desejada por todo mundo. Então, assim, ela vai meio receosa ali pros jogos. E a única instrução que o Haymitch dá é que eles não vão ali pra onde ficam os suprimentos, porque a capital muito espertamente coloca suprimentos que todos os tributos poderiam usar pelo treinamento ali que eles têm antes. Eles veem as habilidades de cada um e coloca ali à disposição. Porém, é o grande banho de sangue de Jogos Vorazes, a maior chance de você ser morto é ali. Porque tem tributos que treinam para participar dos Jogos Vorazes, principalmente dos distritos que são mais ricos. Então, eles são muito bons em matar. Então, a instrução do Haymitch é, não vá lá, fuja e busquem água. E a Katniss, apesar de no momento ali, ela não tá muito afim de fazer isso, ela acaba fazendo. E aí, realmente, começam os jogos. O livro, ele é muito descritivo, eu achei até isso engraçado, dessa vez eu prestei mais atenção nisso. É um livro jovem, né, e ele tem umas descrições muito bem feitas, principalmente das mortes,
E eu achei até, me surpreendi que eu não lembro de ter reparado nisso da primeira vez. E assim, achei, não me incomoda, eu não acho que gera nenhum tipo de gatilho, não acho que chega a esse nível, porém eu não lembrava que as coisas eram tão detalhadas. E acontece muita merda com a Katniss, tá, gente? Ela quase morre desidratada, e aí ela vê que o Peeta tá com esses tal desses carreiristas que são treinados, e ela fica puta, porque aí realmente parece uma traição. Mas dessa vez que eu li, eu já tava sabendo o que vai acontecer, eu já estava também mais... O Peeta é muito esperto, já estava mais no time dele do que o da Katniss. E aí vão acontecendo várias coisas, né? Pra ela conseguir o arco, ela acaba jogando um vespeiro em cima dos carreiristas, só que essas vespas são modificadas e tem veneno, então vai acontecendo muitas coisas com elas. E ela tem a aliança com a Rue, que é a menininha do Distrito 11, que inclusive é a morte do livro e da trilogia que é mais sofrível pra mim, assim, é dessa menininha. E ela acaba criando alguns planos pra poder destruir os suprimentos do carreiristas. Acontecem muitas coisas realmente. O que é que pra mim faz toda a diferença nessa parte aqui dos jogos? A Katniss, apesar de ela ser uma menina muito assim no começo dela, não entrar muito naquela estratégia que eu falei, principalmente de se vender e criar uma história para as pessoas gostarem dela, ela tem muita consciência do que são os Jogos Vorazes. Ela sabe que é um ambiente totalmente manipulável pela capital e que é um entretenimento. Então, se não estiver acontecendo ação suficiente, a capital vai fazer com que aconteça a ação. Então, ela fica criando diversas teorias e acompanhando tudo que está acontecendo nos jogos. Então, ao final de cada dia, eles mostram as mortes. Então, ela cria mais ou menos um perfil de cada um dos participantes. E ela vai acompanhando assim, hoje tiveram tantas mortes. Ok, estamos seguros, entre aspas, de alguma coisa acontecer além disso. Não acontece morte nenhuma. Ela olha... Talvez a capital mande alguma coisa pra dar uma esquentada e pra dar uma aquecida nas coisas aqui. Então ela tem muito consciência disso, ela reflete muito sobre isso e eu acho isso muito interessante. Além de também ir explicando aos poucos a história, o que a capital já fez, um pouco da guerra, como que foi essa contextualização. Ela vem bem pincelada ao longo da história, porém isso não é ruim pra mim, você sabe o que você tem que saber no momento certo, então funciona muito bem. E a dinâmica do livro é bem rápida, porque ele não, a autora não se prende a ficar dando longas explicações o tempo inteiro. Então esse é o ponto alto pra mim dessa segunda parte. E aí, como eu disse pra vocês, anunciam lá, nessa hora que anunciam que poderiam existir 2 vencedores, já tem muito pouca gente na arena. Dos 24 já tem, eu nem lembro mais quantos tem, mas tem, sei lá, uns 10, 8, algo assim. E já teve a morte da Rue. E a Katniss vai loucamente atrás do Peeta. O Peeta, ele tá gravemente ferido. Ela sabe que ele não tá morto porque não apareceu na notificação ali que a capital dá no final de cada dia. Porém, ela sabe que ele tá gravemente ferido porque ele salva a vida dela num momento ali da segunda parte e ela vai atrás dele. O Peeta realmente só consegue sobreviver pela capacidade que ele tem de camuflagem, então ele consegue se camuflar, mas ele tá ali meio que esperando pra morrer, porque ele não consegue fazer mais nada. Ele tá com um corte muito profundo na perna, ele não consegue se locomover, o corte inflamou e tá horrível. E a Katniss vai e acha ele, e aí começa a parte um pouco mais chata na terceira e parte final do livro, que é chamada Os Vitoriosos, inclusive, começa a parte do romance. E aí é meio que um lenga-lenga, que eles vão pra uma caverna, porque eles não conseguem se locomover, e aí fica aquele romance e tal. Por que eu aceito isso no livro? E eu não lembrava, da primeira vez que eu li, eu lembro que eu fiquei com raiva dessa parte também. Porque ela é muito parada, muito, não sei o que, lá. Só que eu aceito mais aqui, porque tudo faz parte daquela estratégia que eu falei no começo. Pelo menos pra Katniss. A Katniss, ela sabe que ela tem que vender uma história. O Haymitch manda pra ela frases muito específicas que só realmente a Katniss entenderia pra continuar vendendo esse grande romance aí. E agora com essa nova regra de que os dois poderiam sair vitoriosos. Então, nada mais entretenedor, nem sei se existe essa palavra, nada mais do entretenimento do que vender uma grande história de amor. E aí é uma parte mais chata. E aí, não sou só eu que acho isso que é uma parte mais chata, tanto os idealizadores dos jogos também acham, e eles começam a criar coisas pra
ter mais ação ali e acabar, né? As pessoas têm que se matar, as pessoas têm que morrer para os Jogos Vorazes acabar. E aí eles criam algumas coisas, então assim, eles oferecem uma espécie de um banquete que tem uma mochila para cada distrito com coisa que você realmente está precisando. E a Katniss tem que ir lá porque se o Peeta não receber o remédio, ele vai morrer de infecção, então ela precisa ir lá. Ela droga ele pra ir lá, o que eu acho ótimo. E ela vai, e aí ali ela quase morre, ela é salva pelo menino que era do mesmo distrito que a Rue, e por conta da Rue ele acaba salvando a Katniss, né, meio que pagando uma dívida. E depois, assim, eles continuam lá na caverna, mas o Peeta se recupera totalmente e vão morrendo as pessoas até chegar no final, que tem os dois e um outro menino, que é um desses meninos mais treinados, que é chamado Cato, né? Cato. Nossa, em português fica ruim, Cato. E só tem os três, então ou o Cato tem que matar os dois, ou eles têm que matar o Cato. E aí eles começam a criar planos de como que isso vai acontecer, e os idealizadores já estão cansados desse lenga-lenga também. E eles mandam ali uns bichos muito esquisitos, que são os bestantes, para poder acabar com essa história de vez. Eles acabam fugindo todos para um mesmo lugar. A Katniss, eles têm uma lutinha ali, e a Katniss acaba matando o Cato. E aí acaba, né? Teoricamente acaba, e eles ficam esperando o anúncio dos vencedores. Porém, esse anúncio não vem. E eles fazem o anúncio do seguinte: olha, o último anúncio que a gente fez foi anulado, então não existe essa de ter dois vencedores, só terá um vencedor para os Jogos Vorazes. E aí, assim, em primeiro momento, a Katniss está pronta para matar o Peeta. Sim, instantaneamente ela tá pronta para matar ele, mas depois fica que é tipo, me mata, você me mata, não me mata, enfim. E aí a Katniss tem a ideia de usar as amoras envenenadas que eles descobrem aí ao longo da história, e os dois iriam comer simultaneamente, e nesse caso não teria nenhum vencedor dos Jogos Vorazes. Quando eles estão indo fazer esse gesto, a Capital fala, não, tá bom, tá ótimo, vocês são os dois vencedores, e eles finalmente saem da arena. Só que o que acontece? A Capital não gostou dessa palhaçadinha aí não, dessa afronta. E aí o Haymitch deixa muito claro pra Katniss, olha, você acha que a sua história acabou? Ela acabou de começar. Agora você tem que vender esse romance mais do que a sua própria vida. Porque aqui, que você está fora da arena, não é só a sua vida que está em jogo, mas de todo mundo próximo a você. Então, eles têm que acreditar que foi isso, porque vocês desafiaram a Capital, vocês foram contra as regras da Capital, e eles não gostam disso. E aí, esse é o grande gancho para continuar a trilogia, porém, esse livro ele chega a um final, eles vão para casa e ponto. Ele poderia terminar por aí, então ele acontece, tem uma história geral que acaba. Essa terceira parte, como eu disse pra vocês, tem aquela parte do romance que é um pouco mais chata, porém tem esse gancho aí e tem esse término muito bem feito, o que eu gosto muito. Eu já comentei com vocês o meu problema de terminar um livro de uma trilogia num cliffhanger muito grande, do tipo, até com reticência, sabe? Eles, por exemplo, vamos deixar um cliffhanger nessa história, se eles pegassem as amoras e eles dirigiram as amoras até a boca. E aí você não sabe o que vai rolar, se eles morreram, se eles não morreram, o que vai rolar, sabe? Fica nesse cliffhanger. Eu não gosto muito disso, por isso um dos pontos altos pra mim é que todos os livros dessa trilogia têm um final, e também essa questão de eles terem desafiado a Capital, que é bem legal de ressaltar que nesse primeiro livro, principalmente, o vilão é a Capital como um todo. O Snow ainda não aparece aqui como um grande vilão, como um cara a ser detestado. Eles sempre estão contra a Capital, como ela, como um todo. Eles se referem sempre à Capital e não só ao Snow. Então, a Capital, eles não gostaram, então é sempre geralzão assim. Bom, era isso que eu tinha pra comentar, eu acho, do livro. Como eu disse pra vocês, a minha experiência mudou um pouco, principalmente com o personagem do Peeta. A narração em primeira pessoa, ela influencia muito mesmo o que a gente vai sentir. E da primeira vez eu acho que me influenciou bem mais do que agora. Mas agora também vamos falar um pouco sobre o filme. Eu acho que o primeiro filme dos Jogos Vorazes é a adaptação mais feliz de todos eles, de toda a trilogia.
a mais fiel ali também. Eu entendo muitas coisas que eles tiveram que alterar, porque se trata de um filme, então é muito difícil você fazer um filme que narraria só a visão da Katniss. Teriam que ter coisas por fora. Por exemplo, nos Jogos Vorazes eles fazem uma espécie de uma narração no filme, que não existe aqui, né, no livro. Então a gente acompanha tudo que a Katniss imagina que possa acontecer e tudo que ela explica, mas no filme eles fazem uma narração dos jogos, reforçando essa ideia de que realmente é um grande evento e que é um reality show mesmo, que tá todo mundo assistindo. Essa parte não me incomoda de maneira nenhuma. O Haymitch, ele é um pouco mais dócil. No filme, ele continua sendo um excelente personagem, porém eu prefiro ele nos livros. Ele é muito mais ácido e é muito melhor, assim, ele é muito mais direto com a Katniss. Eu gosto bem dessa característica dele nos livros. Outra coisa também é alguns ferimentos, assim, que, por exemplo, a Katniss, ela fica surda de um dos ouvidos durante os jogos, e isso vai até o final dos jogos, só é consertado depois com a tecnologia da capital, depois que ela se torna vencedora. E o Peeta perde uma perna por conta do ferimento final ali contra os bestantes. Isso é um pouco diferente abordado no filme, eu acho que poderia ser da mesma forma. O filme também é muito menos cruel, descreve muito, mostra muito menos as mortes e a crueldade que é os Jogos Vorazes. Eu até entendo pelo público que se é direcionado, a imagem ela choca muito mais, então, né, tem que tomar um pouco mais de cuidado. E também a questão da simbologia um pouco diferente. No livro, como que o Tordo entra na história. Ela ganha, na verdade, da filha do prefeito do Distrito 12. No filme eles colocam com uma relação com a irmã dela, então criando um vínculo afetivo até maior, e também não tem como você encher de personagens secundários do filme como no livro é possível. E também a questão dos dedos, aí é da mesma forma, tanto no livro quanto no filme, mas essas simbologias já são trazidas aqui logo no começo, o que também é bem legal. Mas, resumindo então, tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu gosto muito do primeiro livro dos Jogos Vorazes, eu acho que ele te prende na leitura pelo ritmo que a autora dita. Querendo ou não, é um livro curto e acontecem muitas coisas, é um ritmo acelerado o tempo inteiro, desde o começo. Então não tem pausas para grandes explicações e grandes contextualizações, o que é muito interessante. E o filme foi muito feliz, sim. Eu acho que o primeiro filme, como eu disse para vocês, é a melhor das adaptações e vale a pena também assistir e ler o livro. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nos próximos dias aí, não sei exatamente quando vai sair, mas vou falar detalhadamente dessa forma também do Em Chamas e também do Esperança, da mesma forma, com spoilers e falando sobre tudo o que acontece. Eu acho que aqui eu consegui pontuar tudo que eu gostaria de falar com vocês. É difícil a gente falar todas as sensações que a gente teve lendo um livro, mas eu fiquei muito feliz com a releitura, então não me decepcionei com o primeiro livro, então a minha relação com ele continuou a mesma. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo promete, porque o Em Chamas é o meu livro favorito da trilogia, então eu tava mais animada por ele do que pelo primeiro, mas tinha que ler o primeiro, né? E é isso, pessoal. Se vocês já leram Jogos Vorazes, fizeram parte do hype, são fãs, até mesmo se já leu, quem sabe, o livro novo, deixa aqui nos comentários, aí sem spoilers, pelo amor de Deus, do livro novo é sacanagem. E não esquece de deixar seu curtir nesse vídeo também e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu espero vocês no próximo vídeo.